Meu nome é Irene, e por 50 anos, minha casa na Superquadra Sul 308 foi meu universo. Não era só uma casa. Era um pedaço da história de Brasília. Meu falecido marido, Afonso, foi um dos engenheiros que vieram para o Planalto Central nos anos 60, com poeira nos sapatos e o sonho de erguer uma capital. E a primeira coisa que ele ergueu, com as próprias mãos em seu tempo livre, foi o nosso lar. Cada tijolo daquela casa tinha uma memória. O batente da porta da cozinha, com as marcas de altura do nosso filho, Marcos. A mangueira no quintal, de onde ele comeu as primeiras mangas. O chão de taco, que Afonso e eu encerávamos juntos todo sábado. Quando quebrei o fêmur e precisei ficar quase um mês no hospital, entreguei a chave da nossa história para o meu filho. Cuide de tudo para mim, meu querido, eu pedi. E ele, meu único filho, um bem-sucedido advogado aqui em Brasília, prometeu que o faria. Recebi alta em uma manhã ensolarada. O táxi parou em frente à minha casa, e meu coração afundou. O jardim, que eu cuidava com tanto zelo, estava pisoteado. E, cravada na grama, uma placa de imobiliária com uma faixa em diagonal, vendido. Por um momento, achei que estava delirando, um efeito da anestesia. Tentei usar minha chave. Ela não entrou na fechadura. As fechaduras haviam sido trocadas. Em pânico, toquei a campainha. Uma mulher jovem, que eu nunca tinha visto, abriu a porta. Pois não, ela disse, sorrindo. Esta é a minha casa, gaguejei. A confusão no rosto dela deu lugar à pena. Sinto muito, senhora. Nós compramos esta casa do Sr. Marcos, há 3 semanas. Já está tudo registrado. Sentei-me na mureta, o mundo girando. Liguei para ele. Marcos, o que você fez? O que aconteceu com a minha casa? A voz dele do outro lado da linha era calma, quase paternal, o que tornava tudo ainda mais cruel. Mãe, por favor, se acalme. Foi uma decisão administrativa. A senhora caiu, estava fragilizada. Aquela casa é enorme, cheia de escadas, cara de manter. Eu agi no seu melhor interesse. Vendi por um preço excelente e, com o dinheiro, aluguei um apart-hotel maravilhoso para a senhora no sudoeste. Mais seguro, mais prático. Sem IPTU, sem preocupação. Eu ia te contar quando você estivesse instalada. Ele não tinha vendido minha casa. Ele tinha vendido minha vida. E me explicava a transação como se estivesse apresentando um relatório. Naquela noite, no quarto impessoal do apart-hotel, cercada por algumas caixas que ele havia salvo para mim, eu chorei até não ter mais lágrimas. Abri uma das caixas, a que continha as coisas do meu Afonso, procurando por algum consolo. E lá dentro, encontrei um envelope grosso, com meu nome, na caligrafia firme dele. Dentro, um bilhete e outro envelope menor, lacrado, com o nome Marcos. O bilhete dizia, minha querida Irene. Se um dia você ler isto, é porque o nosso filho se esqueceu de que o valor de um lar não está na escritura. Eu sempre tive medo que a ambição dele o cegasse. Não se desespere. O nosso lar tem raízes mais profundas do que as que ele conseguiu arrancar. Entregue a carta dele apenas no momento em que você souber que ele perdeu tudo o que realmente importa. Com todo o meu amor, Afonso. Parei de chorar. A dor deu lugar a uma fúria gelada. Afonso, meu engenheiro, não havia construído apenas uma casa. Ele havia construído uma armadilha. E meu filho estava prestes a cair nela. O apart-hotel no sudoeste era o que chamam de elegância funcional. Para mim, era uma gaiola dourada. Um quarto, uma sala, uma cozinha minúscula, tudo com os mesmos móveis sem rosto e a mesma vista para os blocos de prédios idênticos de Brasília. Era o oposto da minha casa, que tinha alma, que tinha as marcas da nossa vida nas paredes. Marcos me visitava 2 vezes por semana, desempenhando o papel de filho zeloso. Trazia frutas, verificava minha pressão, perguntava se eu precisava de algo. Viu, mãe? Não é muito mais seguro e prático, ele dizia, com um sorriso satisfeito. E eu, por minha vez, desempenhava meu papel. O da velhinha frágil, um pouco confusa, grata pelo cuidado do filho. Era uma peça de teatro. Ele mentia que se importava, e eu mentia que acreditava. Nessas visitas, comecei meu verdadeiro trabalho. Eu o observava. Eu o escutava. As instruções do meu Afonso eram claras, entregue a carta no momento em que ele perder tudo o que realmente importa.
Eu precisava descobrir o que era isso. O dinheiro da venda da casa? Era parte, sim, mas eu sentia que era mais complexo. Marcos falava sem parar de suas conquistas. A briga por uma vaga de sócio sênior em seu escritório de advocacia, um dos mais poderosos da Esplanada. A festa de gala que sua esposa, Lúcia, estava organizando para a sociedade brasiliense. A dificuldade para manter a matrícula dos meus netos na Escola das Nações. Ele não falava de alegrias, falava de troféus. E então, eu entendi. O que Marcos mais valorizava não era o dinheiro em si, mas o que ele comprava, status. A imagem. A reputação impecável do Dr. Marcos, o advogado brilhante, o pai de família exemplar, o pilar da alta sociedade. Sua vida era uma fachada perfeitamente construída. E era essa fachada que eu precisava demolir. Mas como? Eu era uma senhora de 70 anos, trancada em um apart-hotel. Ele era um tubarão, poderoso e com contatos. Eu precisava de ajuda. E foi aí que me lembrei de Walter. Walter foi o melhor amigo do meu Afonso, desde os tempos da construção da cidade. Um jornalista aposentado, um homem que conhecia os corredores e os porões de Brasília como ninguém. Marquei um café com ele em uma padaria na Asa Sul. Contei tudo. A venda da casa, o apart-hotel, a frieza do Marcos. Não mencionei a carta do Afonso. Aquele era o meu segredo. A indignação nos olhos de Walter foi imediata. O filho do Afonso fez isso, ele disse, a voz grossa de incredulidade. O homem mais íntegro que eu conheci, ter um filho que vende o próprio lar da mãe. Irene, isso não vai ficar assim. Eu não sei o que fazer, Walter. Eu não tenho poder contra ele, confessei. Ele sorriu, um sorriso astuto. Você não, talvez. Mas a verdade tem. Homens como Marcos, que constroem castelos de vidro, têm pavor de pedras. Principalmente das pedras que eles mesmos deixaram pelo caminho. Seu filho é um advogado poderoso. E advogados poderosos, às vezes, se esquecem de limpar a própria sujeira. Deixe-me fazer algumas ligações, cutucar alguns vespeiros. Vamos ver o que encontramos. Naquela tarde, voltei para minha gaiola dourada, mas eu não me sentia mais uma prisioneira. Eu me sentia como uma general. Havia identificado o ponto fraco do inimigo e recrutado meu primeiro soldado. Guardei a carta lacrada para o Marcos no fundo da minha caixa de costura. A hora dela ainda não havia chegado. O jogo do meu Afonso era um jogo de paciência. E eu, que esperei a vida inteira por tantas coisas, sabia jogar. As semanas se arrastaram. Eu me tornei uma atriz premiada no teatro da minha própria vida. Eu sorria para o Marcos, perguntava de seus filhos, ouvia seus monólogos sobre o quão estressante era a vida em Brasília. Por dentro, eu era um bloco de gelo, analisando cada palavra, cada gesto, esperando. Ele se acostumou com a minha nova versão passiva. A mãe que ele havia instalado na gaiola dourada parecia dócil, resignada. Ele baixou a guarda. Enquanto isso, Walter trabalhava. Como um velho garimpeiro, ele batia sua peneira nos riachos sujos de Brasília. E, um dia, o telefone tocou. Achei uma pepita, Irene, disse a voz grave de Walter do outro lado da linha. Não é grande, mas é suja o suficiente para arranhar o verniz do nosso rapaz. Walter me contou a história. Um caso recente, de alguns meses atrás. Marcos havia sido o advogado de uma grande construtora que estava comprando um quarteirão inteiro de casas antigas no setor noroeste para construir um condomínio de luxo. A maioria dos moradores, pressionada, vendeu. Mas um casal de idosos, que vivia ali há 60 anos, se recusou a sair. Era o lar deles. Foi aí que meu filho mostrou seu talento. Walter descobriu que Marcos usou de todas as táticas antiéticas possíveis. Encontrou uma dívida antiga de IPTU e ameaçou com a penhora da casa. Abriu processos por perturbação da obra. Fez da vida do casal um inferno burocrático, até que, exaustos e sem dinheiro para lutar, eles venderam a casa por 1/3 do seu valor de mercado. A construtora demoliu o lar deles na semana seguinte. Ele fez com eles o que fez com você, Irene, disse Walter. Mas de um jeito legal. A história me encheu de uma fúria renovada. Meu filho não era apenas ganancioso. Ele era um predador. E sua presa preferida eram os velhos, os vulneráveis. Os que, como eu, acreditavam que um lar tinha mais valor que um contrato.
O que faremos com isso, Walter? Perguntei. Vamos dar a essa história a luz do sol que ela merece, ele respondeu. Na semana seguinte, Walter me apresentou a Carla, uma jovem jornalista com um blog de política e bastidores do poder em Brasília que era lido por todos na cidade. Era uma moça de olhos vivos e inteligentes, que farejava uma boa história de longe. Em um café discreto, contei a ela tudo. Comecei com a venda da minha casa, com a frieza do meu filho. Depois, contei a história do casal do Noroeste, que Walter havia investigado a fundo, com documentos e testemunhos. Carla ouvia, o queixo caindo a cada nova revelação. A história de um advogado poderoso, de uma família tradicional de Brasília, que aplicava em estranhos a mesma crueldade que aplicava na própria mãe. Era um escândalo perfeito. A senhora me autoriza a publicar isso? Ela perguntou, os olhos brilhando. Manterei sua identidade como fonte próxima da família em absoluto sigilo. Olhei para a foto do meu Afonso que eu carregava na bolsa. Ele sempre me disse que a pior corrosão não era a ferrugem, mas a da injustiça. Sim, minha querida, eu respondi. Pode publicar. Está na hora de acender a luz neste quarto escuro. Saí do café sentindo o chão firme sob meus pés. Eu não estava mais apenas esperando o momento certo para entregar uma carta. Eu estava ativamente construindo o cadafalso. A matéria de Carla seria a primeira pedra na vidraça do castelo impecável do meu filho. E eu mal podia esperar para ouvir o som do vidro se quebrando. A matéria de Carla foi publicada em uma manhã de segunda-feira. O título era uma obra-prima de veneno jornalístico, O Doutor e o Despejo, advogado de Brasília acusado de táticas predatórias contra idosos, incluindo a própria mãe. A história explodiu no pequeno universo de Brasília, onde reputações são a moeda mais forte. Antes do meio-dia, o artigo já havia sido compartilhado em todos os grupos de WhatsApp da Esplanada, dos clubes sociais, dos condomínios de luxo. O primeiro telefonema de Marcos veio antes do almoço. Não era a voz de um filho, era o rugido de um animal ferido. Você me destruiu, ele gritava, a voz distorcida pela fúria. Você enlouqueceu de vez? Vazar histórias de família para a imprensa? Eu vou te processar, vou processar esse jornaleco. Eu ouvi gritar, sentada confortavelmente na minha poltrona, olhando para o céu azul de Brasília. Quando ele fez uma pausa para respirar, eu respondi, com a voz mais calma que possuía. Meu filho, que horror! Eu li a matéria. Uma história terrível sobre aquele pobre casal. E que coincidência infeliz se parecer com a nossa, não é mesmo? Mas por que você acha que eu tenho algo a ver com isso? Não se faça de idiota, ele berrou. Eu sei que foi você. Você e aquele amigo corvo do papai. Marcos, se a sua consciência está pesada, talvez a sua briga não seja comigo. Seja com a verdade, eu disse, e desliguei. O som do vidro quebrado continuou a ecoar por toda a semana. Walter me mantinha informada. O escritório de advocacia de Marcos o suspendeu de suas funções, até que a situação seja devidamente esclarecida. A vaga de sócio sênior, o sonho de sua vida, evaporou. A esposa dele, Lúcia, segundo os relatos, estava humilhada, cancelando eventos sociais e se recusando a sair de casa. O castelo de vidro dele estava em ruínas. A primeira e mais importante pilastra de sua vida, a reputação, havia sido demolida. Eu me ajustei à minha nova posição. Eu não era mais a vítima. Eu era uma estrategista. E sentia uma satisfação fria e sombria. Era o prazer de ver um plano bem executado. Mas sabia que o jogo não tinha acabado. Um homem como Marcos, encurralado, era perigoso. E então, ele fez sua jogada. No sábado à tarde, ele apareceu no meu apart-hotel sem avisar. O homem que entrou no meu quarto não era o animal raivoso do telefone. Era um ator. O rosto abatido, os ombros caídos, os olhos cheios de um arrependimento ensaiado. Ele se sentou à minha frente, pegou minhas mãos e disse, a voz embargada. Mãe, me perdoa. Fiquei em silêncio, observando. A senhora tinha razão. A matéria foi um choque, mas me fez enxergar. Eu me perdi na ambição, no dinheiro. Eu fui um péssimo filho. O pior de todos. Eu errei, mãe. Eu vendi a nossa casa, o nosso passado, eu fui um monstro. Por favor, me dê uma chance de consertar as coisas. Eu quero a minha mãe de volta. As lágrimas escorriam pelo rosto dele. A performance era impecável. Mas eu o conhecia.
Conhecia cada gesto, cada inflexão. Olhei nos olhos do meu filho, e não vi arrependimento. Vi pânico. Vi um jogador de xadrez que havia perdido sua rainha e estava tentando, desesperadamente, negociar uma trégua para não levar o xeque-mate. Ele não queria a mãe de volta. Ele queria que eu parasse o ataque. Ele queria saber qual era a minha próxima arma. Retirei minhas mãos das dele, lentamente. São palavras muito bonitas, meu filho, eu disse, a voz neutra. Mas, como você mesmo me ensinou, o mundo dos adultos é feito de ações, não de palavras. Eu olhava nos olhos, e via o predador acuado, tentando se passar por ovelha. E, enquanto ele continuava seu teatro de remorso, eu me perguntava, com uma calma assustadora, qual seria a sua próxima jogada? E como eu a destruiria? A performance de arrependimento do Marcos foi implacável. Ele passou a me ligar todos os dias. Trazia meus netos para me visitarem no apart hotel, duas crianças ricas e entediadas que mal sabiam conversar com a própria avó. Ele me contava, com a voz embargada, que havia se separado da esposa, Lúcia. Ela não me perdoou, mãe. E ela tem razão. O que eu fiz foi monstruoso. Eu perdi tudo. Minha reputação, minha esposa, a única coisa que me resta é a senhora. Era um teatro, e eu era a única espectadora que sabia disso. Walter, meu fiel aliado, me confirmou que o casamento dele ia mal há anos. A matéria no blog foi apenas a desculpa que a Lúcia precisava para sair de uma relação de aparências. Mas Marcos usava a história para se pintar como uma vítima, um homem quebrado que buscava a redenção no colo da mãe. Após algumas semanas nesse cerco de afeto fabricado, ele me apresentou sua grande prova de amor. Mãe, ele disse, os olhos brilhando com uma sinceridade falsa. Eu sei que nada vai trazer a nossa casa de volta. Mas eu quero, ao menos, reparar o meu erro. Eu encontrei uma casa para a senhora no Lago Sul. Térrea, com jardim, muito mais segura. Eu quero comprá-la para a senhora. Com o meu dinheiro. Por favor, me deixe fazer isso. É a única maneira que eu tenho de começar a me perdoar. Um cavalo de Troia. Grande, caro e com um laço de fita. Discuti com Walter. Ele acha que eu sou uma idiota, eu disse. Ele quer me amarrar em um novo imóvel, provavelmente com alguma cláusula que o coloque como meu tutor financeiro, alegando que eu preciso de ajuda para administrar um patrimônio. Ele quer o controle de volta. Então não aceite, disse Walter. Não, respondi, e um sorriso lento se formou em meu rosto. Eu vou aceitar. Vou entrar no cavalo de Troia dele. Mas vou levar meu próprio exército comigo. Fingindo estar comovida às lágrimas, eu aceitei a oferta. No fim de semana seguinte, ele me levou para ver a casa. Era uma mansão moderna, de vidro e concreto, sem nenhuma alma, sem nenhuma história. Ele me mostrava a piscina, a cozinha gourmet, o closet imenso. E eu elogiava tudo, desempenhando meu papel. Claro, mamãe, para oficializar tudo, a senhora vai precisar assinar uns papéis, ele disse, casualmente, enquanto mostravam o jardim sem graça. Coisa simples, só para a transferência, os impostos. Meu advogado já está preparando a minuta. Claro, meu filho. O que for preciso, respondi, com a voz trêmula de uma emoção que ele interpretou como gratidão, mas que, na verdade, era a adrenalina da caçada. Naquela noite, de volta ao meu quarto de hotel, liguei para a doutora Amanda, minha advogada. Ele mordeu a isca, doutora, eu disse. Ele marcou a assinatura dos papéis para a próxima sexta-feira, no escritório dele. Ele acha que eu vou chegar lá sozinha e senil. Houve uma pausa do outro lado da linha. E a senhora não vai, não é mesmo, dona Irene? Não, respondi, olhando para a carta lacrada do meu Afonso, que estava sobre a minha mesa. Eu vou chegar com a senhora. E com um recado do meu falecido marido. A armadilha dele estava montada. Mas a minha, arquitetada há muito mais tempo, estava prestes a desarmar não apenas o futuro dele, mas a lógica de todo o seu jogo. Ok. O cenário está montado para o ato final. O cavalo de Troia está sendo levado para dentro das muralhas, e o inimigo acredita na vitória. Este próximo bloco é sobre a caminhada para a armadilha, a tensão dos momentos que antecedem o checkmate. Bloco 6, a sala de reuniões. A sexta-feira chegou com um céu de um azul límpido e duro, típico de Brasília. Aquele azul que parece não ter fim. Vesti-me com o mesmo cuidado de quem vai a um funeral.
Um vestido de linho escuro, discreto, mas de um corte impecável. Eu não ia para aquela reunião como uma mãe. Eu ia como a viúva de Afonso, e como a executora de seu último desejo. O escritório de advocacia do meu filho ocupava 3 andares de um prédio espelhado no setor de autarquia sul. Um lugar de poder, de mármore frio e de silêncio caro. Quando cheguei à recepção, anunciei meu nome e disse que tinha uma reunião com o Dr. Marcos. A recepcionista me olhou com um sorriso condescendente, provavelmente pensando que eu era mais uma cliente idosa e perdida. Esse sorriso desapareceu quando a doutora Amanda, minha advogada, chegou e se postou ao meu lado. A dona Irene está comigo, disse ela. Fomos conduzidas à maior sala de reuniões. Marcos já estava lá, com seu próprio advogado, um homem de aparência escorregadia. Vi a surpresa no rosto do meu filho quando entrei acompanhada. Ele esperava uma ovelha indo para o matadouro, não uma oponente com sua própria equipe legal. Seu sorriso de filho pródigo vacilou por um instante. Sentamo-nos à mesa de mogno polido, que parecia ter quilômetros de comprimento. A cidade se estendia lá fora, através das paredes de vidro. Por um momento, o advogado dele tentou manter a farsa. Dona Irene, que bom que a senhora veio, disse o homem. Como Marcos explicou, este é um procedimento bastante simples, um contrato de doação do imóvel com reserva de usufruto vitalício para a senhora, para garantir sua total segurança e... A doutora Amanda o interrompeu, com uma delicadeza cortante. Doutor, agradecemos a explicação. Minha cliente e eu já analisamos a minuta do contrato que nos foi enviada. E temos algumas considerações. Mas, antes mesmo de entrarmos nos méritos da generosa oferta do seu cliente, ela fez uma pausa. A minha cliente tem um outro assunto, um documento prévio, que ela gostaria de apresentar. O advogado de Marcos franziu a testa, confuso. Meu filho me encarou, o pânico começando a despontar em seus olhos. Ele sabia que algo estava fora do roteiro. Olhei para o rosto dele, para o homem que eu criei, e por um último e fugaz instante, meu coração de mãe vacilou. Eu vi o menino de joelhos ralados, o jovem de sonhos ambiciosos. Eu poderia parar tudo ali. Poderia assinar os papéis, aceitar a gaiola de luxo que ele me oferecia e viver meus últimos anos em uma paz comprada. Mas então, me lembrei do rosto do meu Afonso, da promessa que fiz a ele em seu leito de morte, de que nunca deixaria que a ganância do nosso filho apagasse a nossa história. Aquele pensamento endureceu minha espinha. Dei um aceno de cabeça quase imperceptível para a doutora Amanda. Com a mão firme, abri minha bolsa. Tirei de dentro o envelope grande, amarelado, com o meu nome. E, de dentro dele, tirei o envelope menor, lacrado, com a caligrafia do meu marido soletrando o nome Marcos. Coloquei o pequeno envelope sobre a mesa de mogno polido, deslizando-o lentamente até que ele parasse bem no centro, equidistante de todos nós. O silêncio na sala era total, quebrado apenas pelo ar-condicionado. Antes de falarmos da minha nova casa, meu filho, eu disse, a voz clara e sem nenhum tremor, acho que você precisa ler um recado que o seu pai deixou para você. Os olhos de Marcos estavam fixos no pequeno envelope. O advogado dele, tentando retomar o controle, deu um sorriso amarelo. Com todo o respeito, Dona Irene, uma carta póstuma, por mais emocionante que seja, não tem validade legal para anular um contrato de doação. Talvez não, disse a doutora Amanda, calmamente. Mas o conteúdo dela pode tornar a discussão sobre este contrato de doação completamente irrelevante. Por favor, Sr. Marcos. Seu pai lhe deixou um recado. Leia. Com as mãos visivelmente trêmulas, meu filho pegou o envelope. O barulho do papel se rasgando pareceu um tiro no silêncio da sala. Ele desdobrou a folha. E começou a ler. Eu não precisava ver o que estava escrito, Afonso havia deixado uma cópia para mim, em meu próprio envelope. A carta não era um apelo emocional. Era um relatório de engenharia. Fria, precisa, demolidora. Meu filho, começava a carta, na caligrafia firme do meu marido. Se você está lendo isto, é porque sua mãe está em apuros, e a causa, eu temo, é você. Espero estar errado, mas o medo me obriga a ser previdente. Você talvez não se lembre, mas em 1998, quando sua primeira empresa estava à beira da falência, eu ajudei. Você precisava de um empréstimo vultoso, e nenhum banco confiava em você. Eu confiei. Fui seu fiador e coloquei nosso único bem, nossa casa, como garantia real da sua dívida. Eu mesmo paguei as primeiras 12 parcelas para que seu negócio não afundasse. Você nunca soube disso.
vi o sangue sumir do rosto de Marcos. Ele sabia que era verdade. Aquele empréstimo, a carta continuava, foi legalmente registrado como um adiantamento de sua legítima herança. Um documento assinado por mim e por sua mãe. Corrigido pela inflação de todos estes anos, o valor que adiantei para salvar seu futuro hoje ultrapassa, e muito, o valor de mercado da casa. Portanto, juridicamente, você já recebeu sua herança. A casa, em sua totalidade, pertence por direito à sua mãe. Se você, em algum momento, ousou vendê-la, saiba que não vendeu o que era seu. Você cometeu um crime. Apropriação indébita. Todas as cópias autenticadas dos contratos estão com nosso amigo Walter. Marcos deixou a carta cair sobre a mesa. Ele olhou para o seu advogado, que agora estava pálido como cera, entendendo a dimensão do desastre. Meu filho não era apenas um filho cruel, era um criminoso. A doutora Amanda, então, deu o golpe de misericórdia. Dada esta revelação, disse ela, a voz cortante, a nossa posição é a seguinte. O Sr. Marcos irá, usando seus próprios e vastos recursos, recomprar a casa dos novos proprietários, não importa o custo. Irá devolvê-la, com o registro 100% em nome de Dona Irene. Em seguida, criará um fundo fiduciário, em nome dela, com o valor de R$1 milhão, para garantir a manutenção do imóvel e o bem-estar de minha cliente pelo resto de sua vida. Se estes termos forem aceitos e cumpridos em 30 dias, a Dona Irene, em sua imensa generosidade, concorda em não apresentar queixa-crime por estelionato e apropriação indébita. Meu filho me olhou. O homem mais poderoso da sala, reduzido a um menino apavorado. Ele havia perdido tudo. A reputação, agora o dinheiro. Ele estava completamente e irremediavelmente destruído. O plano do meu Afonso, um homem de projetos e cálculos, havia sido executado com perfeição. O momento que Afonso previu em sua carta para mim havia chegado. O momento em que Marcos perdeu tudo o que realmente importa. Levantei-me. Abri minha bolsa e tirei o meu envelope, o que continha a cópia da carta dele e o bilhete de amor para mim. Deixei-o sobre a mesa. Acredito que isto, agora, pertence a você, Marcos, eu disse, suavemente. Para que entenda a dimensão do que fez. Virei-me e caminhei para a porta, sem olhar para trás. Eu não precisava. A guerra tinha acabado. O engenheiro havia construído seu último e mais perfeito projeto. E eu, sua viúva, apenas o inaugurei. Marcos cumpriu cada uma das exigências. O advogado dele, agora com um respeito medroso em sua voz, cuidou de toda a burocracia. A recompra da casa custou a ele quase o dobro do que havia recebido por ela, os novos proprietários não eram tolos. O fundo fiduciário foi criado, garantindo meu sustento e a manutenção do meu lar para o resto da minha vida. Ele pagou caro, não apenas em dinheiro, mas em reputação e, eu esperava, em paz de espírito. Nunca mais o vi. Ele não ligou. E eu não senti falta. O filho que eu amava havia morrido para mim muito antes, naquele almoço em que ele me negou ajuda. O homem que restou era um estranho com quem eu não tinha mais nada a dizer. Um mês depois de tudo resolvido, eu voltei para casa. A chave, uma cópia nova, girou na fechadura e a porta se abriu. O cheiro era o mesmo. O jeito como a luz do sol de Brasília entrava pela janela da sala e desenhava um retângulo no chão de taco era o mesmo. Chorei, mas desta vez, as lágrimas eram de alívio. De reencontro. Eu estava em casa. Minha vida, agora, é tranquila. Walter veio me visitar para um café nas tardes de quinta-feira. Falamos sobre os velhos tempos, sobre o Afonso, sobre a Brasília que eles ajudaram a sonhar. Restaurei o jardim com o mesmo cuidado que a tia Zélia, da nossa outra história, teria. E nas noites silenciosas, eu pego a caixa com as coisas do meu marido. Leio e releio o bilhete que ele me deixou. Aquele ato final de amor e previdência. Ele sempre foi um engenheiro, um homem de estruturas, de fundações. E o plano dele foi a estrutura mais sólida que ele já construiu. Um plano para garantir que, mesmo depois de sua partida, eu estaria segura, protegida pela única coisa que ele sabia ser mais forte que a ganância do nosso filho, o amor que nós dois colocamos em cada tijolo daquela casa. Olho para o retrato dele, que está de volta ao seu lugar de honra, na parede da sala. Ergo minha xícara de chá em um brinde silencioso. Nós conseguimos, meu amor, sussurro para ele. Meu filho vendeu os tijolos e a argamassa.
Mas meu marido, com seu último recado, me provou que um verdadeiro lar é construído com alicerces que dinheiro nenhum pode comprar. E muito menos vender. A história de Irene e Afonso é uma prova incrível de que o verdadeiro cuidado constrói legados que nem a morte e nem a ganância podem destruir. É uma trama sobre a força de uma mulher e o amor previdente de um marido. O que você achou do plano final de Afonso? Foi uma vingança justa? A Irene deveria ter perdoado o filho no final? Queremos saber a sua opinião. Deixe seu comentário aqui embaixo. Se esta história emocionante te prendeu do início ao fim, por favor, nos dê a sua força deixando o seu like e, o mais importante, inscreva-se no canal para não perder nenhuma de nossas tramas. E pode se preparar, porque em nosso próximo vídeo, vamos contar a história de um velho bibliotecário que encontra uma série de mensagens secretas, deixadas em livros há 50 anos, que o levam em uma caça ao tesouro para encontrar seu primeiro amor. Ative o sininho para não perder. Um grande abraço e até a próxima história.